Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus aqueça os nossos corações. Iniciamos hoje mais um mês que vamos trabalhar, que vamos lutar, mas na certeza de que Jesus estará conosco sempre. Nós vamos ler as instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular esse ponto de vista que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejo uma partícula da verdade, aprecia então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Não, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo, revoltam-se a ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que lhes destruíram. Quiçá os haveres, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles excitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daqueles a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir a ordens superiores permissão para ir preencher na terra o destino daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. E como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam à parte de certas crianças e que parecem justificáveis? Nada com efeito naquela existência podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário se torna volver os olhos ao passado. Ó Espírita, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa
recebereis se fielmente a cumprirdes. Nós vamos parar por aqui, o capítulo é longo, mas vamos pedir a Jesus que todos nós sejamos envolvidos nas vibrações amorosas dos nossos benfeitores, a fim de que possamos compreender em essência a grandiosidade deste item trazido, orientado pelos espíritos bondosos e amigos, a fim de que nós possamos aproveitar todas as nossas oportunidades. Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, eis-nos aqui, Senhor, procurando compreender o nosso papel na atual existência, a fim de que nós possamos vibrar intensamente no diapasão do bem, em favor daqueles que nos deram a oportunidade de reencarnar. Jesus, que os sentimentos nobres conquiste o nosso pensamento, para que possamos desvencilhar das amarras doentias de um passado distante, que os benfeitores amigos possam iluminar o nosso pensamento e cada dia, cada vez mais, possamos ampliar o nosso olhar no sentido da gratidão por tudo que nós recebemos e de uma vez por todas que possamos sair do torvelinho doentio, da ingratidão dos sentimentos que ainda muitas vezes dominam a nossa razão. Obrigado, Senhor, que a paz, a alegria, tudo isso que o Senhor tem nos ensinado possa estar intimamente movimentando o nosso pensamento. Que assim seja, Jesus. Queridos amigos, é uma lição que os Espíritos tiveram a caridade de trazer para nós, falando da ingratidão, que é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Quantos de nós temos vivido na revolta, na insensatez, na indisciplina, no distanciamento do amor àqueles que relacionam e convivem conosco na nossa família? Nós gostaríamos de convidar a todos a perceber as causas de nossas dificuldades, porque os efeitos nós já vivemos. Mas quais são as causas que trazem dor em nós, muitas vezes gerando tormentos, e que vão sendo, ao longo das existências, diluídos, e hoje nós vivemos com muitos conflitos em relação à nossa parentela corporal. Então, nós estamos entendendo que enquanto nós estamos reencarnados, com a vestimenta corpórea, nós temos uma grande responsabilidade de analisar, de perceber, de sentir os nossos atos. O que nós estamos construindo? Quais as virtudes que nós estamos almejando conquistar? Então, nós, ao mesmo tempo que a gente luta para melhorar e tem esse olhar para as nossas oportunidades, nós encontramos outros que estão trazendo o coração cheio de ódio. E esses irmãos são violentos, muitas vezes têm são assim, insensatos, e nada está bom, montam pensamentos de vingança, chegam até a matar mãe, pai, irmãos, e nós vamos perguntando por que esse sentimento perdura no espírito. É justamente porque a força maior que ele traz é do egoísmo, e o egoísmo nos cega. Outra coisa que nós vamos ver é a inveja, o ciúme, tudo isso são fontes geradoras de nossa instabilidade emocional e espiritual. Nós precisamos compreender que para chegarmos a Deus,
nós temos que nos esforçar, especialmente no bem. E só há uma caridade, e só há uma maneira de alcançar isto que é a caridade. E não a caridade sem esquecimento dos ultrajes. Muitas vezes o Evangelho nos fala isso. Não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, é preciso a gente aniquilar de uma vez por todas o mal e a treva que vive dentro de nós. Muitas vezes nós somos surpreendidos com atitudes nossas que não são mais compatíveis com aquilo que nós desejamos. Então, é importante que, em geral, a gente possa pensar que o campo das nossas ideias é igualmente o campo das lutas. Quanto mais luta nós tivermos, mais vamos buscar Jesus, mais vamos compreender a oportunidade que a reencarnação nos oferece. E o Evangelho nos mostra que quando nós conseguimos, como espíritos, observar aqueles que nós odiamos na Terra, nós sabemos que não há outra alternativa a não ser a fazer o bem. E aí nós vamos pedir clemência, vamos pedir a Deus que nos dê oportunidade de voltar na condição de filhos, na condição de irmãos, na condição de pais, para que a gente possa diminuir aquela tensão do ódio, da vingança que carregamos dentro de nós. Então, muito suplicar, depois de muito pedir, os bons espíritos que auxiliaram na nossa reencarnação vão também auxiliar no planejamento reencarnatório, trazendo, aproximando esses espíritos de todos nós, para que eles possam ter a oportunidade reencarnatória. Então, eles acompanham o desenvolvimento do feto, do corpo, que é o feto, que vai servir de corpo físico para esse espírito. Enquanto isso, ele entra no processo de adormecimento para que o perispírito possa também ter uma densidade fluide diferente e ter uma diminuição vibratória e até mesmo a proporção de toda a energia para que ele possa, então, se acoplar junto ao desenvolvimento fetal. Então, nós vamos ver que essa escolha com a família que ele pediu é uma escolha que vai convidá-lo a entrar num processo de regeneração. Então, é um processo em que vai minimizar o ódio e isso transforma muitas vezes numa prova difícil, porque nós, quando reencarnamos, nós trazemos as vibrações dos sentimentos que estão em nosso pensamento. Muitas vezes eles manifestam no dia a dia de nossa vida. Por isso precisamos tomar muito cuidado. E como fazer para que isso possa melhorar? A única coisa, uma das únicas coisas, não é a única, mas é uma grande parte, é a educação. Quando nós somos educados, voltando os olhos para o ser espiritual que nós somos, proclamando para nós o desejo de perdoar, de crescer e de submeter às leis de Deus. Muitas vezes nós ainda não somos capazes de perceber as nossas repulsas, que muitas vezes são até instintivas, o ódio que carregamos conosco. E não, então, nós vamos ver que nós temos crianças que são agressivas, que não aceitam muito os pais, pais que têm dificuldade com o relacionamento dos seus filhos, mas nada disso é mais importante do que saber amar, porque Jesus nos disse que quando nós estamos no bem, a multidão de nossos pecados, eles são modificados. E aqui Kardec nos chama a atenção, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Ninguém vem para estacionar. Todos nós temos a obrigação de dar o exemplo, de trazer Jesus aos corações desses nossos irmãos. Então, aqui,
Kardec nos diz: os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. E essa educação deve ser moldada no nosso exemplo, priorizando as questões divinas, e não essa educação materialista, como nós estamos vendo hoje, quando reforça os interesses doentios do espírito. Então, é preciso lembrar que todos esses espíritos, na condição de filhos, eles são de Deus, que vem temporariamente para estar conosco. E vai chegar uma hora que o pai perguntará aos pais: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele conservou atrasado, terei como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós depende que fosse ditoso. Olha a importância dos pais no processo de educação de um filho. Quanto é importante nós exemplificarmos o bem, a caridade, ouvir os nossos filhos, dar-lhes conselhos corretos. Então, nós vamos ver que muitos são assediados pelo remorso, e nós vamos ver que muitas vezes eles não são capazes de reparar toda a falta e eles solicitam de nós ajuda. Por isso que eles estão reencarnados conosco. E aí, o Kardec nos mostra: não escorraceis, quer dizer, não bateis, não judiai, não aprisionai, pois a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão, não foi acaso que fez assim, e que vô-la do imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. E aí Kardec nos dá essa lição surpreendente, né? Uma lição que nos mexe na nossa intimidade, especialmente nós que temos filhos, que a nossa responsabilidade é tão grande. Ele diz assim: mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizeis com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Então, isso tudo é muito importante. E eu até convido os pais que depois possam fazer um estudo mais profundo, refletir nesse item do Evangelho, que é um pouco extenso, mas que vale a pena, porque ele nos orienta profundamente a maneira de mudar as memórias do espírito. E que os nossos benfeitores amigos possam amparar estes espíritos, tanto os pais quanto os filhos, para que a simpatia, o amor desabrochem em seus corações. Assim, Jesus, confiantes na sua misericórdia, no esforço que cada um de nós devemos realizar, nós só temos te agradecer, Mestre, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, e que a paz augusta do seu Evangelho possa penetrar profundamente em nossos corações, mudando o nosso olhar em relação aos nossos filhos. Pedimos nesta manhã aos benfeitores amigos para nos transmitir o passe, fluidificar as nossas águas e que possamos entrar numa sintonia elevada, a fim de que todos nós sejamos agraciados com a bondade e a misericórdia excelsa de Jesus. Recebam, queridos amigos, o abraço carinhoso do Grupo Espírita Esperança e Caridade, e que todos nós tenhamos muito amparo, muita força, muita coragem, mas nunca se esqueça, irmãos, a caridade é um processo que vai muito contribuir com a libertação de nossos espíritos. Sinta-se agasalhado por Eurípides, nosso querido irmão. Que assim seja.